isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo, aqui nesse cenário lindíssimo. E a minha convidada de hoje é a dona de tudo isso aqui, a Paula Souza, ceramista e designer de argila. Paula, é um prazer estar aqui no seu local. Eu sempre falo, é um prazer receber os meus convidados, mas eu sou recebida semanalmente aqui. Paula, é um prazer, querida, e eu gostaria que você se apresentasse para o público. Obrigada pelo convite e o prazer é meu de poder oferecer esse espaço para divulgar, né, tantas coisas interessantes que você sempre chama a gente super interessante. Como que eu posso me apresentar? Quanto à cerâmica? Oi? Quanto à cerâmica? Quanto à cerâmica. Eu sou ceramista, pronto. Eu gosto de inventar peças e que sejam funcionais, decorativas, utilitárias, mas eu gosto sempre que elas tenham um design diferente e eu sempre conto muito com a minha filha que trabalha comigo, que realmente é designer gráfica e está fazendo design de interiores. Ela está vindo para agregar e a gente trazer cada vez mais elementos diferentes, inovadores dentro da cerâmica. Como você começou, Paula? Eu comecei assim como hobby, né? Eu acho que como a maioria dos ceramistas assim, eu comecei como hobby. Fui começar com a Ride Corona, que ela é assim para mim uma referência. Eu, quando vejo ela ali trabalhando no torno, aquela coisa da criação japonesa, da cultura japonesa, o fazer, você aprender fazendo e repetindo, 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 até ficar bom, com aquela paciência, aquele tempo. Eu fiquei muito apaixonada pela cerâmica ao vê-la fazer. Porque o torno não é fácil, gente. Vocês não sabem, mas meu pai tinha torno, porque meu pai era artista plástico. Não é fácil, né, Paula? Não. Às vezes a gente vê naquele filme Ghost, aquela coisa certinha. Não é assim, né, Paula? Não é. Só que como eu sou fisioterapeuta de formação, né, e trabalhava assim desde neuropediatria, né, durante todo o meu processo de carreira, acabei fazendo a fisioterapia esportiva. Então a coisa do controle corporal era muito forte em mim. E quando eu sentei no torno e ela me falou o que eu precisava para centralizar a peça, eu entendi perfeitamente rápido assim que era coisa do centralizado, respirar, né, deixar subir pressão, centrífuga e tal, fazer biomecânica. Então foi fácil o entendimento, depois era questão de praticar. E é uma terapia você ficar ali deixando redondinho, não é? É. Ou não. Ou você esmurra a peça de uma vez que você está irritado? Então, se você tiver essa ansiedade de querer fazer, você pode ficar irritado. Mas se você pensar que não importa a peça, que importa é aquele momento, você se conectar com aquilo e respirar, quando você consegue centralizar, parece um mantra, assim, eu fico até, sabe, assim, em transe. Eu fico em transe mesmo, assim. Só que uma coisa é você fazer no torno, uma peça, conseguir realizar, né, centralizar, subir e tal, e outra coisa é você fazer produção, que é o que depois desse período de hobby, de descobrimento, que argilas, o que eu posso fazer com a argila, que tipo de argila que tem, qual a temperatura máxima que ela chega, as reduções, os esmaltes, não sei o quê. Aí, primeiro você começa assim, tendo referência de outros ateliês, né? Você vai passando por vários, vai se identificando com a forma de alguns professores, né? E são as fases do artista também, né? Você vai ter fase gostando de determinada situação, uma fase de alta temperatura, depois a gente fala para vocês. Não é assim? A esmaltação também, né? E existe o torno, existe a placa, existe a construção na própria mão, a escultura, existe muita coisa para ser feita com a argila, né? Então, a hora que você descobre o que você gosta de fazer, você começa a imprimir a tua personalidade dentro daquele processo que você se identificou mais. E foi nesse momento, então, que eu deixei do hobby para fazer as minhas peças. Comercializá-las? Comercializá-las. Foi quando surgiu o Manacá aqui também, porque eu falava, precisava de um lugar para expor, comercializar e tal, e foi quando surgiu o Manacá. E depois
veio assim num crescente tão rápido que eu precisei entrar numa escala de produção. E aí, para quem faz uma peça para desenvolvimento, é diferente de quem faz uma peça para produção. Eu tenho um oleiro que tem 40 anos de experiência, que ele consegue fazer todas as peças iguais. Por exemplo, 100 peças por dia. Ah, você não tem uma peça matriz Não. que vai sair de lá várias? É uma. Eu digo por causa do meu pai, que era uma matriz. Sim. E aí ia saindo várias. Não. A gente tem técnicas diferentes. Por exemplo, eu tenho no torno os pratos, né? Os pratos, eles funcionam melhor no torno de esteca, que são os moldes. Então, o oleiro, a gente desenvolve lá junto um modelo, um tamanho, né? Uma peça, um design. Aí, aquilo funcionou bem, a gente dominou argila, esmalte, temperatura e tal. Então, agora vamos colocar em linha de produção. Faço o molde de gesso, né? E depois a equipe que faz a reprodução consegue fazer sem ter esses anos de experiência todos, porque você não consegue uma pessoa com essa prática de fazer produção assim, né, logo ali. Daniel só, né, gente? Paulo. Fazer vários sem uma matriz. E Paula, por que no caso você foi para o utilitário? É o utilitário artístico, que daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. Isso. E não só as artes únicas, uma estrutura única para uma casa, para você colocar no museu, de repente. Por quê você quis o utilitário? Ai, eu gosto muito de comer. Quem não? Adoro ir em restaurante, adoro viajar. O Manacá, ele foi criado baseado na minha experiência de vida, nas coisas que eu gosto. E então, eu sempre pensava, quando eu viajo, a primeira coisa que eu quero fazer é qual é o hotel e qual é a culinária, o que se come, como come os restaurantes. Então, obviamente, eu fico prestando atenção como é servido, como é apresentado. A louçaria, E eu falava, ai, gente, que louça linda, que cor, não sei o quê. Foi meio natural, pelo meu gosto. E depois começaram a me procurar por isso, para fazer peças diferentes e tal. E era quando estava começando, assim, os chefes todo chefe, assim, né, de restaurantes conceituados hoje no Brasil, se ele não tiver uma peça que seja feita à mão, pelo menos uma da louçaria dele, né, você fala, nossa, ele tá faltando. Não vai ter né? o Michelin. É uma assinatura hoje dos grandes restaurantes, né? Essa personalização, o contato do criar o prato para o chefe que criou, né, aquele prato, essa junção assim, de arte. É um movimento que vem acontecendo e hoje é assim em qualquer restaurante bacana. Que é praticado. Então, com essa demanda alta, foi um mercado que se abriu para mim no momento em que estava essa demanda. Um nicho perfeito para você. Para mim, que adoro, né? A hora que alguém fala, então eu tenho um restaurante assim, nossa, adoro. Aí pode ser comida japonesa, pode ser comida grega, pode ser o que for, eu adoro. Principalmente por causa dos sabores diferentes, né? E misturar e tal. E a apresentação é importante, né? Super. Uma comida super antenada, em voga, que está todo mundo comendo. Se tiver num prato mais ou menos, não vai ter o mesmo sabor, não é? É a mesma coisa do café na xicrinha. É isso. Não é verdade? É diferente. O vinho na taça. Cerveja na tulipa. Você pode tomar um vinho muito bom na caneca também, claro. Não tem problema nenhum. Você vai beber do mesmo jeito, Exato. Mas é diferente do que uma taça que exalta o aroma, o corpo e tudo isso. Tudo tem o seu ritual, né? E a comida é a mesma coisa. Então, eu comecei a ir por aí pela procura, pelo momento que estava. Mas eu gosto muito de fazer peças utilitárias e decorativas. As decorativas, eu falo utilitárias e decorativas, porque na minha decoração eu sempre gosto de criar, que nem as plant lights, né? Os abajures, que são com... É uma peça só, onde você tem um abajur e um vaso. Tá. São coisas que eu penso que não pode ser só uma peça que você põe, assim. Tem que ter um porquê dela estar ali. Uma funcionalidade, um algo a mais, sabe? Uma razão dela existir.
Porque a arte em si, ela tem que ser muito impactante ou impactar, né, a pessoa para ela ter aquilo em casa e falar, nossa, ela está ali com a função de simplesmente, quando eu estiver estressado e olhar para ela, aquilo me trazer uma coisa boa, né? Eu vejo a arte dessa maneira, assim, eu gosto de ter coisas, eu sou uma pessoa que consome arte, quadros e tudo, e eu gosto de comprar arte que de alguma maneira me tocou, me lembrou alguma coisa, e quando eu ponho em casa, eu estou estressada ou preocupada com alguma coisa, eu passo pela casa e olho aquela arte e falo, ai, nossa, que linda, aquilo em algum momento me dá um respiro, então faz sentido para mim. E eu estou nesse momento agora da minha vida, passando dos utilitários para os utilitários decorativos, e agora vou me lançar, vou me atrever mais com a arte, assim mesmo. Arte pura e simples. É. Aí, Paula, corre a boca miúda, reza a lenda que Paula tem novos projetos. Conte-nos um pouquinho, Paula. Bom, então, esses projetos têm a ver com essa fase sua. Com essa fase que eu tô agora de querer fazer um vaso, uma peça só, e ser só ela, e não repetir, não fazer a reprodução, né? Os valores também são únicos quando são peças únicas, né, Paula? Isso, é que eu precisava começar do primeiro degrau, depois o outro, então agora que o ateliê, né, é um negócio saudável, viável, eu acho que eu consigo me retirar para alguns momentos para poder fazer essa arte e sair essa peça que ela pode levar 1 mês, 2 meses, o tempo que ela precisar para ela sair e ela ser só ela. Quanto tempo demorou a Capela Sistina, gente? Então, a Paula também, como artista que pode demorar o tempo que for. Não é? Pode ser que depois já foi, né? Já fui e fique, né? Pelo menos minha arte ficou. Exatamente. E aí, em direção a isso, eu falei, bom, vamos então abrir uma loja em São Paulo, onde a arte pulsa muito, entre Pinheiros e Vila Madalena. A gente vai abrir uma loja, que fica ali na Ferreira de Araújo. Que não é uma loja em si, onde vai vender cerâmica, as minhas coisas que são em coleção ou que são de catálogo, ou só arte, mas eu chamo de desafio, porque eu vou estar com outros artistas, então eu vou estar sempre convidando outros artistas para fazer um desafio comigo, né? O material que ele trabalha, sempre, com o estilo dele, com a técnica dele e o que ele quer fazer com as minhas peças. Então a gente vai... Gente, que interessante isso. A gente vai fazer uma troca de materiais e de experiências, assim. Paula, e a título de considerações finais, dê uma pincelada sobre o ateliê de Itaí. Tá. Bom, o ateliê de Itaí, ele nasceu no meio da pandemia ali, porque eu vim para o interior. E aí eu montei o barracão, vi que eu consegui uma equipe super engajada para aprender. Eu estou ensinando, hoje eu tenho alguns ceramistas já, que eu posso chamar assim, dentro da minha equipe que nunca tinham contato. E o ano que vem o projeto é fazer workshops, todo mundo me pede, para fazer visita tem que agendar horário? Eu falei, sim, hoje como a gente tem uma produção muito, né, cheia, preciso agendar uma visita para que a gente possa poder receber, mas o ano que vem a gente pretende ter workshops para o pessoal da região, poder ter contato, fazer um pouco de cerâmica. E eu convido as pessoas então a entrarem em contato e entender um pouquinho mais de como funciona a cerâmica. Perfeito, o contato estará aqui embaixo, tá, gente? E quando vier esse workshop, vocês ficarão sabendo. Até o próximo bloco. E é isso aí, meus amores, estamos aqui na exposição. É praticamente uma exposição, o Café Manapá, das coisas que a Paula produz. É tão lúdico aqui, eu gostaria de mostrar tudo, item por item, para vocês. Vamos começar aqui, Paula. Conte sobre essa vitrificação, por exemplo. Por exemplo, isso aqui é um prato de refeição da coleção Represa, ele é um prato orgânico. Essa aqui é uma cor que já é tendência
dessa nova estação. Você sabe que 2023 é o ano da espiritualidade. Esse ano que vai entrar agora vai ser o ano da espiritualidade, onde o mundo está precisando, né, Se interiorizar um pouco, então vai ser um ano forte para isso. E a cor que representa a espiritualidade é o coral, o laranja, os tons de laranja. Então, isso aqui é uma tendência agora, primavera, verão, 2023. É vitrificado, né, E Paula? é vitrificado, que isso aqui é um esmalte de alta temperatura. Eu só trabalho com alta temperatura. E o que é alta temperatura? É você queimar uma peça com esmalte até 1.200, até 1.300 graus, né? São fornos, gente. Né, Paula? Isso, são fornos elétricos, ela super sabe tudo disso. São fornos elétricos que demoram de 9 a 10 horas para fazer uma queima de 1.300 graus e depois mais 8, 9, 10 horas para esfriar, porque a gente não pode tirar as peças, né, quentes assim, primeiro que vem aquele calor todo, mas elas podem craquelar, então tem que esperar esfriar. E essa parte que vocês veem com cor e com brilho, ou esse aqui não tem brilho, né? É um acetinado, porque eu gosto muito de coisas assim mais neutras. Ele também está vitrificado, só que sem brilho. E essa parte é a que não tem o esmalte, que é a parte da argila, e por isso que eu brinco muito com cores de argilas diferentes. Tá vendo? Mas é a arte da Paula que conta em si. Olha, gente, isso aqui é único. Fazer uma mesa de 6 lugares, 8 lugares, é uma obra de arte. Não é, Paula? Já quanto esse aqui? Conta esse pro aqui pessoal. é um utilitário também, mas pode ser só decorativo, né? Então, só a peça em si. Ou você pode colocar água e colocar uma flor de corte, ou você pode colocar uma suculenta, uma planta que exija pouco substrato, pouca água. Ou você pode colocar água aqui e colocar um solitário. Ai, que lindo! Olha aqui, que coisa mais linda. Isso Essa daqui é uma jarra. jarrinha de água. Olha que charme, gente. E olha aqui, ó. E aí eu gosto muito dessa coisa de intervenção na cerâmica que eu estava te contando, né? Que nem aqueles vasos. Tá. Esses vasos são vasos que eu coloquei uma cinta. Essa cinta de palha, ela é feita por uma comunidade de mulheres da Praia do Forte. A palha do mato que elas vão trabalhar, pronto. enfim, elas trabalham a folha de uma palmeira que é nativa daquela região ali de Salvador, né, da praia, e elas trabalham, secam, tingem, e é uma comunidade feminina de mulheres que fazem isso juntas, elas tingem e trançam. E aí eu compro a roda disso e faço essas intervenções na cerâmica. Lindo. Olha que lindo. O terracota, né, os marrons, as cores naturais. Aqui os pratos. Isso. Que dá para unir com várias cores, com seus respectivos suplás diferentes também, que fica lindo numa mesa. Fala de alguma coisa, Paula. Essa aqui é a coleção em vase. Na verdade, esses foram os projetos iniciais da coleção em vase. Então, esse já requer torno e paciência. Isso. Tá, muita paciência e habilidade. Isso é feito no torno, 1 a 1, não é molde. E antes de eu definir a coleção em vase, esses foram os primeiros que eu fiz. E depois eu defini qual seria o invase que ia contar a história que ia fazer parte da coleção. E essa coleção faz bastante sucesso, assim. E agora ela está crescendo de tamanho. Na Itália, os perfumes são envasados em potinhos assim, com uma rolinha, não é? É lindo, gente, de uma elegância, de uma delicadeza. Em Firenze, Santa Maria Novella, gente, aquele convento dos perfumes das freirinhas. Isso. Eu achei esse que você me mostrou muito moderno, cheio de spike. Conte-nos, Paula. Então, essa coleção aqui é uma coleção em parceria com o Eduardo Pombal, que é um estilista, que é natural aqui de Avaré. E ele teve uma fase de transição entre a Tufi Dweck e a Animale, que ele está agora à frente da diretor criativo da Animale. E
nessa fase de transição entre uma marca e outra, a gente aproveitou um ano aí para brincar com cerâmica juntos e fez assim várias collabs. E essa coleção que ele fez era para lembrar essa textura do jeans. Ai, e os Sparks de Valentino, claro, referência, né? Então a gente mandou banhar do jeito que ele queria e tal, e foi aplicado Spike na peça. Essa coleção ela foi para a NK Store em São Paulo. Olha que legal, Eduardo Pombal, beijo para você. Foi o máximo, foi um sucesso, assim. E aí eu falei, não, eu tenho que ficar com alguma pecinha para valer, né? Eu sempre tento guardar alguma coisa para valer, que em algum momento o dono das peças chega. Que lindo, gente. Olha esses pratos fundos aqui. Olha que coisa mais linda. Então, tá vendo aqui de novo, ó, a coisa da argila diferentes, as cores diferentes da argila. Aqui é só um esmalte sem cor, só vitrificado. Essa cor é a argila que dá. Tá vendo, gente? Aqui, ó, dá pra fazer tudo natural. Mas